Bom dia, Bom dia. meninas. Olhem só, hoje a nossa aula é bem rapidinha e eu preciso depois, no final, pedir que vocês falem com os nomes que eu vou colocar aqui para poder entregar a T1, tá? Tem pessoal que ainda não entregou e eu queria muito que ninguém perdesse essa chance, né? Porque está bem fácil. E aí, se o que vocês puderem fazer para ajudar esse pessoal a, né, a entregar logo isso e ficar logo livre disso, eu agradeço. Então, no final da nossa aula, vou dizer uns nomezinhos, e aí, se você puder, por favor, colocar no grupo e pedir para entregar, né, eu vou agradecer. Eu vou concluir, finalmente, nosso conteúdo, nosso livro. Você já tem a bateria de exercícios já corrigidas, certo? O que está hoje na plataforma, eu não gravei um vídeo, eu postei um vídeo falando de um outro artista que também trabalhou perspectiva, para que vocês pudessem ter uma comparação. Tá? Então, eu vou abrir aqui o livro, porque é justamente algo, né, do livro, e aí foi o que eu postei lá na plataforma, assim, gente, a gente está falando de Arcimbold, e aí a professora já fala de Massassi, o que é isso? Então, eu só quero situar vocês para a aula que está na plataforma, tá bom? Então, o livro de vocês, lá na página 141, quando a gente trabalhou perspectiva, a gente viu, né, enfim, um vídeo sobre perspectiva, a gente viu sobre isso. E na página seguinte, né, vem falando de perspectiva na 141, e na 142, deixa eu baixar aqui. Ué, por que eu não consigo, gente? Eu não consigo mexer no livro. Peraí, vamos ver o que está acontecendo. Oi? E na ai, gente. Ai, me dá uma raiva quando trava. Passei demais. Na 142 é assim. Na 142, vem falando um pouquinho. Veja seguir o famoso afresco de Massassi. E aí eu coloquei, é um vídeo bem curto, falando da perspectiva desse artista aqui, tá? É engraçado que essa obra e esse artista é o que vocês vão ver no terceiro ano. E no final, e é o terceiro capítulo do livro de vocês lá do terceiro ano, tá? Então, o vídeo que está hoje lá na plataforma, eu não gravei uma aula, eu só repostei o vídeo, falando um pouquinho, né, para vocês poderem notar um pouquinho das linhas verticais e diagonais, falando da perspectiva em cima desse quadro de Massácio, tá bom? Para você ver, assim, ó, essa perspectiva, deixa eu pegar uma canetinha aqui para a gente marcar. Ai, ai, ai. Ó, essa perspectiva nos dá a impressão de profundidade e de que estamos olhando para dentro de outro ambiente, no qual algumas coisas são mais próximas e outras mais distantes, criando, então, a ilusão da realidade dentro de um plano bidimensional. Tá? É apenas fazendo uma comparação, uma outra obra totalmente diferente, que usava as mesmas perspectivas e tinha o mesmo objetivo que Arcimbold tinha, né? E principalmente teve ao fazer o Verturmos, que é a nossa obra estudada, tá? Então, para que não fique ninguém perdido, o vídeo postado hoje, na aula de hoje, é falando de Massácio em cima desse quadro aí, tá?
E agora a gente vai concluir já caindo para a segunda coluna, falando exatamente do quadro e concluindo com, né, fechando sobre tudo que a gente tem visto e falado sobre Arcimboldo, tá? Verturmos e, mais uma vez, você precisa saber a obra que a gente está trabalhando, o artista e o período, tá? Então, ó, Verturmos, de 1591, foi o personagem criado e pintado por Arcimboldo, quando já estava de volta à sua terra natal, que é Milão. Ainda assim, a tela foi enviada a Praga, sede dos imperadores de Habsburgo, chegando às mãos do seu antigo mecenas, o Rodolfo II, que era o imperador, que foi quem encomendou esse retrato, tá? E bom saber que esse imperador, os mecenas, todo mundo sabe que é quem patrocina esses caras, né? Seriam os empresários aí. E também protagonista do quadro em discussão. É importante observar 2 pontos. Quanto o fato de esse imperador ter sido modelo para o pintor pode ter colaborado com a forte ligação que se estabeleceu entre os dois, e como a alegoria imperial, Rodolfo como um deus romano de todas as estações, pode ter sido apenas o fechamento de uma série inteira de telas que Arcimboldo já havia começado muitos anos antes, tá? Apesar do nosso artista ter feito a mesma série de pinturas diversas vezes, a série que ele completou em 1573 e que hoje se encontra no Museu do Louvre, em Paris, é a mais elaborada e conhecida entre elas. São 4 telas que representam cada uma delas as 4 estações do ano, pintada no mais autêntico estilo Arcimboldo. E aí, as figuras a seguir do livro de vocês mostra essas preciosidades. Mostra o inverno que a gente já trabalhou, né, num exercício, e aí a gente, mesmo com toda a rigidez, todo o frio, a gente analisa que tem as pontas verdes, né? Tipo uma raiz de esperança. E aí é comparado o inverno a um velho, a um senhor, a um idoso, né? E como que a gente vê isso? Observando o nariz descascado, as verrugas, o semblante mais fechado, tá? Temos o verão e podíamos fazer uma análise olhando para esse quadro das frutas frescas, das bochechas rosadas. É muito diferente do inverno, né? Parece ser uma pessoa mais jovem, ou um jovem, ou uma jovem, não sei, né? Mas parece ser bem diferenciado, né? Isso aqui é um retrato de alguém mais jovem, né? Eu acho. Temos aqui a primavera, e não poderia ser tratado diferente, com todas as frutas não, as flores, né? A época do florescer também é uma característica, é muito diferente do inverno e da primavera e do verão. E por último, aqui o outono, né? Eu acho que é outono e inverno, a pessoa assim, né? É novinho, vai crescendo, vai amadurecendo e fica velho, né? O ciclo da vida aqui. Também, né? Com as estações das frutas, mas já é uma ideia de um senhor, né? De alguém de mais tempo, assim, né? Finalizando lá no que a gente chama no inverno. Ok? Então, assim, essa série, né, e o quadro que ele manda para o imperador, o Verturmos, quando ele manda para o imperador, a gente pode entender que é um fechamento de um ciclo, de uma ideia. Após essa observação, perceba Após essa observação, perceba, portanto, como Verturmos trazia em sua alegoria uma homenagem ao imperador que, com tal elogio,
podia sentir-se lisonjeado, como se estivesse sendo reconhecido por uma atuação que ia muito além do domínio de suas terras e súditos. Para Arquimboldt, essa obra significava uma integração de pelo menos um ponto importante: a utilização da temática das estações do ano, voltada tanto para justificar sua técnica quanto para homenagear seu soberano. Filosoficamente falando, as composições de frutos e plantas de Arquimboldt era também produto de todo o conhecimento que estava sempre à sua disposição. Então, conhecimento tinha um porquê à sua disposição na corte dos imperadores do Sacro Império Romano Germânico, né? Ele tinha um conhecimento vasto, né, de cultura geral mesmo, e ele aplicava isso nos seus retratos, certo? Então, assim, ao retratar o imperador como um deus romano, mitológico romano, ele tinha conhecimento de mitologia, ele tinha conhecimento, né, de história geral, de cultura geral, né? E ele fazia, então, essas pontes. Após essa mudança de ares, o pintor italiano modificou seu estilo e, a partir de então, formou a principal condição para sua fama como artista pictórico. Seria, portanto, muita injustiça dizer que o estilo de Arquimboldt apenas seguia os rumos maneiristas e grotescos da parte final do Renascimento. Vertumos, na verdade, representa muito bem essa evolução técnica e filosófica desse artista. O imperador Rodolfo II é representado como um líder forte, cheio de vida e que reina sobre todas as coisas. Cada fruta, cada legume, cada planta é pintada com perfeição técnica. Não é feita de qualquer maneira. Típica de alguém que tem conhecimento e habilidade para associar o aproveitamento de espaço, conteúdo e temática, criando algo muito além das perspectivas da época, né? Então, o cara, ele era rico em conhecimento, tá? Certamente, Ferdinando I quis ter Arquimboldt como artista oficial de sua corte, tanto por ver o talento desse jovem pintor, quanto pela apreciação que guardou das tapeçarias de desenhos realizados nos vitrais de Milão e de Cuomo. É quase impossível conseguir racionalizar a permanência de 25 anos do pintor milanês com os Rambusco, se esses não reconhecessem ter em sua casa alguém de imenso talento e criatividade. Os retratos, naquela época, tinham muita importância, afinal, não existiam câmeras fotográficas. Se o artista não fosse muito bom para retratar, não serviria para a corte. Ok? Então, além de você ser retratado, você precisa realmente escolher um bom artista, porque senão ele não vai vingar, né? E você vai ter jogado dinheiro fora. É igual e se vai ficar em exposição, né? Na corte, enfim, em algum lugar, se você é retratado de maneira rudimentar, isso vai lhe causar prejuízos não financeiros, mas assim, na sua imagem, no que você representa, tá? Na medida em que Arquimboldt desenvolvia seu estilo característico, os imperadores certamente apreciavam e davam grande importância ao seu trabalho. Rodolfo II concedeu a Arquimboldt e sua família um título de nobreza em 1580. Então, é uma resposta de que o Rodolfo II, e aí eu acho que tem até uma pergunta no T1 de vocês sobre isso, ele não ficou ofendido, né? Por mais que, de repente, você não goste desse tipo de representação, ele concedeu a Arquimboldt esse título de nobreza. Então, ele realmente entendeu, ele ficou lisonjeado e encantado da maneira que foi retratado. Isso não era algo que se dava a alguém que simplesmente satisfazia o imperador com o seu desempenho.
era necessário muito mais para obter esse reconhecimento. E aí a gente vem ver que os principais traços técnicos que fizeram de Vertumnus essa grande obra. E é preciso que você marque tudo, tá? Singularidade, profundidade, equilíbrio composicional, textura marcante, tonalidades que compõem um jogo de luz e sombra. Ok? Marque aí essas letras, né? O que faz Vertumnus ser uma peça tão especial, tão estudada? Quanto à obra de Ghirlandaio, é possível identificar em suas pinturas traços típicos do Renascimento clássico. E aí a gente precisa ter em mente esse Renascimento clássico, na qual Arquimedes estava inserido, também tinha algumas características, que eram alto nível técnico, de representação realista de forma humana, equilíbrio composicional triangular, expressão sóbria e pensativa, tanto do senhor quanto da criança, aquela do cara que está com um bebê, né, com uma criança assim no colo. Perspectiva linear, tecnicamente correta, evidenciada por meio da paisagem vista da janela aberta, e o uso de esfumato, feito de fumaça ou neblina, visto da montanha mais ao fundo, quando comparado aquelas duas figuras lá na frente, lá no exercício que a gente fez, né? Então, percebam aonde o Arquimedes estava inserido, né? Ele totalmente revolucionou essa ideia do Renascimento clássico, tá? E, como a gente sabe, Arquimedes, utilizando-se de algumas dessas técnicas, conseguiu resultados bastante precisos, principalmente no que diz respeito à expressão de emoções por meio das combinações de frutas e verduras. E também por se tratar de um período em que os elementos que destacava não correspondiam ao senso comum, né? Então, ele realmente foi um gênio do seu tempo, tá? E se a gente comparar esse tipo de arte desenvolvida por Arquimedes, de acordo com seu estilo maneirista, ficou muito tempo na escuridão. Somente no início do século XX, com o surgimento de diversas escolas estilísticas, o estilo arquimbodesco de criar ganhou novamente destaque merecido. Um desses movimentos artísticos foi o que chamamos de surrealismo, que tem aquela perguntinha, né, da T1, iniciado por André Breton em 1924. Influenciado pelos novos estudos sobre a psique humana de Sigmund Freud, os surrealistas buscavam respostas na irracionalidade dos sonhos. Para esse grupo, a racionalidade os havia levado ao caos e à guerra sucessiva, e, portanto, já não servia mais. Acreditavam que somente a irrealidade poderia lhes oferecer uma liberdade criativa por completo. Foi assim que surgiram os artistas como Max René, René Magritte e Salvador Dalí. Críticos e historiadores da arte frequentemente associam aos surrealistas as obras de Arquimedes, primeiro pelo uso de objetos não convencionais e sem qualquer associação aparente na composição de seus traços. E, em segundo lugar, pela sensação de estar em um mundo de sonhos, algo comum entre as obras desses dois movimentos distintos. Tá? Então, assim, mesmo que Arquimedes não tenha tido essa ideia que os surrealistas tiveram de pintar a irracionalidade, de pintar os sonhos e a psique humana, eles viam essas características na obra de Arquimedes alguns anos atrás. E aí a gente tem uma peça de Salvador Dalí que coloca uma lagosta em cima de um telefone, tá? E isso pode ter várias interpretações, várias ideias em relação a isso. Será que foi pensando na forma que se colocou essa lagosta aqui? Foi se pensando
na beleza, no contraste das cores, enfim, você pode aí fazer várias análises. E tem e na página seguinte é a nossa T, na página 146, o finalzinho da nossa T. Ok? Então, meu povo querido, acabamos todo o conteúdo para ser visto. Próxima aula, tanto a gravada quanto agora no Zoom, vai ser, então, uma revisão. Como eu falei para vocês, não vai ter tempo hábil de eu fazer um questionário. Então, eu vou tentar fazer uma revisão cronológica, tá? Seguindo uma linha de raciocínio, para que na hora da prova você também possa seguir uma linha, né, de raciocínio, de perguntas e respostas. Ok? Você tem como base também os seus exercícios, que já estão todos corrigidos, tá? Todos os gabaritos já foram postados nas aulas anteriores. Então, tá lá o print lá das respostas ou das sugestões de respostas marcadinhas, tá? E, para fechar, hoje encerra o prazo da T1. São 3 perguntinhas, muito de graça, para que a gente feche aí um ciclo, né? Feche aí um bimestre muito de boa. Então, se você já entregou, valeu, você já tem a minha resposta. Quem está aqui ou quem não estiver aqui, por favor, avisem, né? Primeiro ano aqui. Eu preciso, hoje até as 5 horas. Eu sei que ainda está dentro do prazo, mas pode ser que você esqueça, tá? Então, olha só. O Fernando, né? Avisa o Fernando para mim, por favor. Isabela Portilho, Isabela Vitória, João Alexandre, João Paulo, Miguel, Paulo Vitor de Oliveira Matos, Rebeca, Sabrina, Sofia e só. Ok? Esses nomezinhos faltam ainda entregar. Então, dá um toque aí, fala para não esquecer. E foi aquilo que eu falei antes. Se você puder ajudá-los, ajudem, né? Porque, assim, quando a gente perde... Espera aí, daqui a pouco eu falo contigo, Quando a gente perde porque a atividade era complexa, muito difícil e tal, é uma situação. Agora, essa está muito de boa, tá? Então, assim, como que é? Incentive-os a entregar e a fazer e a ficar realmente livre, tá bom? Então, um beijo, bom final de semana, qualquer coisa é só falar, tá? Sofia está aqui? Não. Sofia, eu vou ler aqui e já falo contigo, tá? Beijo, então, fica com Deus, tchau, tchau. Vou responder a Sofia aqui. Tchau, gente, bom final de semana. Beijo, professora. Tchau. Beijo, querida. Ai, meu Deus. Deixa eu ver aqui, Sofia, o que você escreveu para eu poder... Beleza, Sofia. Beleza. Tá de boa. Tá bom. Já não... mando para você hoje, então. Tá, ela não me tinha dado toque nenhum, não. Mas se você puder, tipo agora, responder agora e mandar, eu agradeço. E aí você requer mais tempo nas que são mais demoradas, que eu sei que você tem bastante coisa para fazer. Tá bom? Tá bom. Tá. Um beijo, querida. Tchau. Hugo, Nath. Tchau para vocês.